Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Mais um vídeo aqui, depois de acho que mais ou menos aí um mês, praticamente. Mas é o tempo que eu tenho para ler os livros até poder fazer a próxima review. E como eu tinha prometido na review passada, se alguém se lembra dessa review de quase um ano atrás, brincadeira, quase de um mês atrás, nós vamos falar hoje sobre a inteligência do carisma, do professor Henry Ozzie Cooker. E eu tive que pesquisar no YouTube para saber como pronunciar o nome dele corretamente. E eu achava, quando eu estava lendo o livro, que ele era de algum outro país, talvez. Não sei. Não vou dar assumptions, não vou fazer acepções e tentar descobrir de onde que ele era. Mas eu descobri que ele é brasileiro e eu fiquei em choque, porque o nome dele não é nem um pouco BRzão. Mas, indiferente disso, o livro é excelente. Eu já posso dar o fim da review aqui. Essa review vai ter só 1 minuto. Então é isso, pessoal. O livro é excelente, não tem mais o que dizer. Fim do vídeo, tchau. Brincadeira. Mas pausa pra água rapidinho. Mas vamos lá. Vamos falar sobre o livro, que é sobre isso que importa. Por isso que você está assistindo esta review maravilhosa. E eu espero que meu som esteja bom, porque da última vez eu vi que os vídeos estavam com som meio ruim. Então, tomara que dê uma melhorada hoje, tomara que os cachorros não estejam latindo muito hoje também. Enfim, vamos lá. Então, inteligência do carisma. Bonitinho. A capa do livro é excelente. A capa do livro é linda. Eu adorei, principalmente a questão dos esboços aqui, de todo um plano, um planejamento. E eu acho que a capa ela reflete muito o conteúdo do livro, querendo ou não. A pessoa que disse que nunca julga um livro pela capa é a pessoa mais hipócrita do mundo, porque sim, você julga um livro pela capa. Mas justamente a capa do livro ela consegue já passar uma ideia a respeito de organização e de que realmente a questão de carisma ela é sim uma inteligência, não é uma habilidade que as pessoas elas nascem naturalmente. Ou pelo menos é isso que o N ele vai falar dentro do livro. Ele consegue separar e diferenciar exatamente os tipos de carismas que existem. E existem várias inteligências do próprio carisma em si, várias variantes, vários ramos que as pessoas elas podem seguir dentro do carisma. E até mesmo para as pessoas um pouco mais extrovertidas, um pouco menos, e as pessoas super ou quase nada introvertidas. Enfim, existe carisma em todos os âmbitos, mas o que importa mesmo é a forma como você vai se esforçar para desenvolver todas essas áreas do carisma. Então, durante o livro, eu não cheguei a anotar nada, porque eu não era muito adepto à ideia de você escrever ou marcar um livro, porque eu sempre achei um pecado marcar um livro com lápis ou escrever no livro com lápis. Eu achava sempre melhor você escrever em algum caderno. Eu não fiz nenhum dos dois, mas eu comecei a fazer isso recentemente com o próximo livro que nós vamos ter de review aqui no canal. E talvez para esse mês de abril, sejam 2 livros que serão lidos. 2 livros que terão review no canal no mês que vem, tá certo? Mas voltando ao assunto do livro A Inteligência do Carisma. O N ele começa dando uma breve explicação a respeito da habilidade do carisma, das suas utilidades e como as pessoas elas se utilizaram do carisma em diferentes épocas da humanidade. Então a gente tem bons exemplos como alguns apresentadores de televisão, por exemplo, ele dá o exemplo da Oprah, que ela conseguiu sair de uma situação de, se não me engano, de extrema pobreza. Eu conheço mais ou menos a Oprah, eu sei que ela tem um programa de televisão nos Estados Unidos, ela é bem famosa, mas eu não conheço o background, mas de acordo com o que eu lembro do livro, ela saiu de uma situação muito precária que ela vivia na infância para ser uma das maiores entrevistadoras da TV americana e sendo assim muito famosa. Temos exemplos de alguns presidentes dos Estados Unidos e também o recente presidente, né, o eleito este ano, Donald Trump. Ele querendo ou não, ele utiliza de determinadas áreas do carisma para conseguir se eleger, tanto que foi eleito 2 vezes, não é mesmo? Nós temos alguns exemplos de mau uso do carisma, como pro mano do bigodinho, que ele era meio alemão, assim, ele tinha umas ideias meio birutas para a Alemanha. Esse cara também, querendo ou não, era um cara carismático, porque ele conseguia a atenção e conseguia fazer com que as pessoas seguissem as suas ideias. Então, basicamente, o carisma, ele transita entre o bem e o mal, você precisa apenas descobrir ou saber utilizá-lo. E é justamente para isso que ele serve na maioria das vezes, é para você cativar, para você convencer
para você fazer com que as pessoas elas aceitem as suas ideias ou aceitem você do jeito que você deseja, ou para que você possa ter elas na palma da sua mão, mais ou menos assim. Eu tô com o livro na mão, eu tô gesticulando com uma mão só, eu tô ficando maluco aqui já. Mas enfim, pausa para água bem rapidinho. Bom, retomando. Então ele vai explicar ao longo do livro a respeito do carisma e ele começa a desenvolver o argumento de como desenvolver melhor algumas áreas do carisma um pouco mais para frente no livro. E uma coisa que é interessante que ele faz é separar em alguns gráficos ou infográficos ou algumas imagens para facilitar, né? Então durante a leitura você vai encontrar alguns exemplos a respeito dos tópicos que ele está falando. E alguns bem importantes e bem interessantes de serem mencionados aqui nesse livro é que ele separa o carisma em níveis, que é o nível contextual, o nível social e o nível pessoal. Então, você transitando ou você aprendendo a respeito desses níveis, você consegue começar a sua jornada para desenvolver melhor o seu carisma. E é interessante porque ele fala a respeito de você, de como você consegue dividir o próprio carisma em 3 tipos de inteligências. Você tem a sua inteligência emocional, que é o conhecer-se a si mesmo, saber como você lida em situações de estresse, em situações em que você não conhece ninguém, em situações de felicidade extrema, em situações, enfim, em todos os tipos de situações da sua vida você precisa ter autoconhecimento. E autoconhecimento, querendo ou não, é a inteligência emocional, porque você vai saber, vai entender e vai conseguir manage, eu não sei como é que é manage mais em português, gerenciar os seus sentimentos e as suas emoções de acordo com o ambiente, né? Então, a inteligência do carisma começa aqui dentro, depois a gente tem a inteligência social, que é a forma como você consegue ler o ambiente onde você está inserido, ou também como a forma como o ambiente onde você está, as pessoas com quem você está se socializando no momento, ou o local onde você está, a situação em que você se encontra, todas elas vão influenciar como você vai agir e você precisa de habilidades, de desenvolver certas habilidades para que você possa se adaptar àquele ambiente, àquelas pessoas, né? E depois a inteligência contextual, que é um nível um pouco mais globalizado, que ele fala de você entender culturas, você entender como os ambientes, os macros e micros ambientes, eles funcionam. E essa acho que é a parte mais legal e também a parte que está mais fresca na minha mente, porque eu terminei de ler o livro no sábado passado, no dia 29 de março, a gente está dia 2 de abril, e isso é uma coisa que eu me lembro porque é mais recente, mas eu achei muito interessante essa questão da inteligência contextual dentro do carisma, que é justamente você conseguir se adaptar, juntamente com a inteligência emocional e com a inteligência social, você ir se adaptando a todos os tipos de ambiente. Você, por exemplo, está numa cultura, vamos supor que você está em outro país. Você está em outro país, você pode se adaptar e utilizar da cultura daquele país para conseguir se comunicar melhor, para conseguir alguns favores, para conseguir um trabalho, para conseguir conhecer melhor as pessoas que estão que praticam aquela cultura. Você pode aprender alguns gestos, você pode aprender manias, trejeitos e todas as coisas envolvendo aquele local. E aí você vai trazendo isso para um âmbito cada vez mais pessoal. Você tem, por exemplo, a cultura de um país, mas dentro de um país você tem, por exemplo, a cultura de uma cidade. Dentro da cidade você tem a cultura de um bairro, dentro de um bairro você tem a cultura de uma vizinhança. E isso vale para todos os locais e âmbitos da vida. Seja trabalho, seja se você vai em alguma igreja, seja para faculdade, estudos, escola. E isso é muito legal. É muito legal você ter uma visão de como que as coisas elas funcionam. E também é muito legal você entender como você pensa em diferentes situações. Então o carisma ele é muito mais complicado do que apenas ser extrovertido e introvertido. Até no livro, o professor Rock, eu vou chamar de Rock porque é muito mais fácil de falar do que falar N. Ozzy Cooper. O professor Rock ele fala a respeito de quadrantes da introversão e da extroversão. E ele separa, né? Existe o introvertido extremo, o introvertido calmo, o extrovertido extremo e o extrovertido calmo. Então você tem ainda essas variantes dentro do próprio aspecto do introvertido e extrovertido. Então, não, o carisma ele não é somente uma habilidade natural com que você já nasce,
é muito mais a questão também de empatia, também tem muita questão pessoal, social e contextual, conforme ele explica no livro. Eu não tô aqui para dar uma aula, por mais que eu acho que acabou virando uma aula, no fim das contas, ao invés de realmente uma review do livro, mas é porque realmente é um livro muito interessante. E eu super recomendo que vocês leiam. Pausa para água rapidinho. Super recomendo que você leia, tá? Review 10 de 10 do livro. É um livro excelente para quem está buscando aí questão de desenvolvimento pessoal, principalmente quem gosta e está buscando melhorar a sua comunicação, o que é perfeito para mim, porque como eu estou fazendo aqui esse canal e eu preciso ter uma comunicação mais clara, eu preciso estar inserido em um ambiente com pessoas totalmente diferentes. Esse livro foi muito bem, foi bem a calhar, desculpa, eu errei tudo. O livro foi bem a calhar porque me ajudou a desenvolver e a perceber mais algumas coisas que eu preciso melhorar. Então, sim, se você estava na dúvida se deveria ler A Inteligência do Carisma ou não, eu digo que sim, leia e aplique as coisas que estão aqui, porque conforme eu falei no vídeo do livro do Primo Pobre, não adianta nada você ler um livro se você não praticar. Porque, vou ler o livro e vou ficar super carismático. Não, não é assim que funciona. Vou ler o livro e vou ficar rico. Não, não é assim que funciona. Então, leia o livro e busque aplicar as coisas que estão sendo ensinadas aqui, que aí sim você vai ter sucesso naquilo que você está procurando, que é o que eu estou tentando fazer hoje, principalmente com essa review. Então, é isso, pessoal. Essa foi a review da Inteligência do Carisma. Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser comprar ele na Amazon, se eu não me engano. Ele tá num preço bem legal, na faixa de 50 e poucos a 60 e poucos reais. Não me lembro exatamente agora, infelizmente, mas você dá uma olhada aí depois. Se você gostou do vídeo, quiser deixar o like, eu aceito, muito bom. Se você não gostou do vídeo, comenta por que você não gostou do vídeo. O que você acha que eu poderia ter falado melhor. Se você já leu o livro, por favor, comente alguma coisa que você aprendeu também. E nós nos vemos no mês que vem com mais reviews de alguns livros aí. Dessa vez eu não vou dar spoiler, vai ser uma surpresa, eu espero. E a gente se vê na próxima review. Até mais, talvez.